Querida, cheguei! Olá pessoal, eu sou Alberto Delísula e hoje vamos falar de uma série que marcou gerações, mas que acabou sendo cancelada em 1994. Ela foi cancelada tanto por falta de audiência, quanto por tratar de assuntos muito polêmicos. Estamos falando de Família Dinossauros. A série, que teve 4 temporadas, tratava de assuntos que eram tabu para o seu tempo, mas que hoje em dia são bem mais comuns, como assédio sexual, direitos LGBT, censura e questões ambientais. Além disso, se prestarmos bastante atenção, vamos notar que a série também fazia críticas de maneira bastante corajosa e que podia, inclusive, causar desconforto em quem assistia. Algo que a Disney hoje jamais teria coragem de fazer. Quer dizer, pelo menos intencionalmente, né? Porque hoje só tá causando desconforto pela falta de qualidade mesmo. Mundo Estranho, 24 de novembro. Um exemplo disso é justamente o que é considerado o último episódio da série, intitulado Mudando a Natureza, onde tudo acaba com um apocalipse causado pela modernidade. A última temporada de Família Dinossauros foi dividida em 2 partes, com 7 episódios cada uma. O episódio que a gente está discutindo hoje é o último episódio dessa primeira parte, mas é considerado o que realmente fecha o arco da série. Ele começa com a família no churrasco, conversando sobre os besouros que voam anualmente para Pangeia e comem as papoulas. Todos os anos, todos esperam uma quantidade enorme de besouros, mas dessa vez, eles simplesmente não aparecem. Com a falta dos besouros, todos começam a ficar preocupados. Até que Stan, um besouro solitário, surge e explica que está atrasado e que precisa se encontrar com os outros besouros para acasalar no pântano. Charlene, filha de Dino e Fran, aceita a missão de levar Stan até o pântano para encontrar os seus companheiros. Mas o que encontram por lá é uma indústria de sucos que está jogando inseticida por toda parte, matando todos os besouros. E aí descobrem que Stan, na verdade, é o último da sua espécie. E a partir daí, o que surge é uma sequência de tentativas corporativas para tentar proteger os seus lucros. Mas cada ação gera mais reações adversas, até que o planeta é julgado em uma era do gelo e ninguém mais tem esperança alguma. O episódio acaba com a família congelando e o jornal dizendo: E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Renato. Boa noite. Sem dúvidas, a maior crítica do episódio é sobre o que chamamos de modernidade. Bom, mas vamos primeiro definir o que é essa tal modernidade e por que ela é foco de críticas do episódio em Família Dinossauros. Agora, antes disso, antes de falar de modernidade, tem que te lembrar de curtir o vídeo, né? Não custa nada e é uma forma de você promover o nosso conteúdo. Agora, se você, além de curtir, já está inscrito e já ativou o sininho, valeu demais. Assim como qualquer outra era, o começo exato da modernidade é debatido entre os estudiosos. Mas uma de suas características mais marcantes é o método, adotado sobretudo a partir do iluminismo do século XVII. Também há debate, claro, sobre se ainda estamos na era moderna ou se estamos no que muitos chamam de era pós-moderna. E antes que alguém entenda isso como uma ode à antiguidade, é claro que os tempos antigos também eram muito ruins. O grande problema está, na verdade, em nossa arrogância, em achar que estamos consertando alguma coisa. A modernidade e todas as suas benesses podem muito bem ser apenas um sistema de crédito. E justamente por isso é muito prazeroso. Nós temos computadores, celulares, podemos de fato viver mais. Mas, ao mesmo tempo, parece que estamos nos distanciando de questões humanas e estamos nos julgando em uma era de infelicidade. Mas para não apelarmos ao puro sentimentalismo, podemos mostrar as contradições da modernidade com fatos um pouco mais concretos, como os dados da ONU, que apontam que hoje existem, prestem muita atenção, mais de 3 vezes mais escravos no mundo do que houve de escravos entre os séculos XV e XIX. Mesmo que obviamente existam mais pessoas no mundo hoje, esse dado mostra claramente como parte das soluções que pensamos ter são apenas sujeira jogada debaixo do tapete.
Além disso, essa escravidão moderna está diretamente conectada com a tecnologia. O Congo, por exemplo, abriga uma grande quantidade de escravos e é o país que produz cerca de 98% do cobalto do mundo. O cobalto está presente em todas as baterias que usamos, seja de carros elétricos, computadores, celulares ou relógios. Mas é óbvio que as empresas sempre surgem e dizem que toda a sua cadeia de produção é regular, o que nos leva a crer que todo esse cobalto extraído por escravos só pode estar evaporando, né? E agora, voltando ao episódio. Um pouco antes do fim do episódio, Dino diz: E eu sei que levei muita fé no progresso e na tecnologia, mas é tão fácil não ligar para a natureza, ela está sempre lá, e a tecnologia é tão brilhante e nova. Ele aponta, obviamente, justamente para o grande problema da modernidade. Ela traz muitos benefícios para o indivíduo, mas acaba por corroer as estruturas do sistema. Essa falha sistêmica ocorre por aquilo que vamos chamar de paradoxo de redução. Antes da Era Moderna, a sociedade era regida sobretudo por crenças religiosas e tinha, portanto, a igreja como a grande instituição da verdade. Mas a partir de descobertas como as de Isaac Newton, fomos cada vez mais alimentando a crença de que poderíamos controlar a natureza e as coisas à nossa volta. Vários filósofos trataram dessa questão, como é o caso de Heidegger, que dizia que acabaríamos nos tornando escravos da tecnologia. E claro, Albert Camus, que enfatizava como buscávamos sentido em um universo totalmente indiferente a nós. A modernidade, segundo a visão de Camus, não é nada além de uma mudança de crença no progresso, mas que no fim continua sendo sem sentido, pois não temos o controle que pensamos ter. Como o campo da física e da matemática foi, sem dúvida, um dos principais agentes causadores da modernidade, é a partir delas que vamos entender o paradoxo da redução. Quando falamos de números, fórmulas e equações, estamos falando de uma redução daquilo que é multidimensional. Imagine que Mariazinha, por exemplo, tenha uma fazenda e precise de alguma previsibilidade sobre a produção de leite das suas vaquinhas. Ela naturalmente vai recorrer à matemática. Isso também quer dizer que ela está eliminando uma quantidade enorme de informações. Ela não vai se distrair com o peso, a cor, a idade das vaquinhas, por exemplo. Não vai se preocupar com o cheiro que elas têm ou com as fezes que elas produzem. Mariazinha vai reduzir a situação ao que é essencial. É óbvio que a redução traz muitos benefícios, sendo os principais a portabilidade e a flexibilidade de informações. O paradoxo se dá, no entanto, no fato de que quanto mais exatos somos, quanto mais portátil é a informação, mais coisas estamos eliminando. Em outras palavras, quanto mais se conhece aquilo que é específico, mais se ignora o que é geral. E é exatamente isso que acontece em Família Dinossauros. Quando Stan, o besouro, descobre ser o último da sua espécie, a empresa de suco se depara com o problema de que agora as papoulas, que antes eram comidas pelos besouros, crescem sem parar, causando muitos inconvenientes. E a empresa então decide montar um comitê de crise para preparar uma resposta ao problema. Note como isso mostra como é o nosso modus operandi. Muitas vezes estamos vivendo problemas gravíssimos, mas nos confortamos com a ideia de que um comitê de especialistas está cuidando de tudo. A verdade é que esse tal comitê muitas vezes não tem ideia do que está fazendo, mas se baseia justamente em uma visão reduzida que produz a ilusão de controle. A solução do episódio é simples: jogar ácido em todas as plantas. E aí, com a morte das plantas, novos problemas surgem, como por exemplo a falta de comida. Aí, para resolver isso, o comitê decide então criar nuvens, pois as nuvens produzem chuvas e as plantas só crescem com a chuva. E para criarem nuvens, a empresa decide simplesmente jogar bombas em vulcões, que naturalmente geram nuvens gigantescas de fumaça, cobrindo então o Sol e gerando a Era do Gelo, que seria responsável pelo fim do mundo. Essa crítica ao modo como fazemos as coisas, pensando em soluções que causam mais problemas, não é nova. A obra Frankenstein, de Mary Shelley, é uma crítica à arrogância do pensamento iluminista. Apesar de pensarmos no iluminismo como um tempo de racionalização, um tempo de conquistas científicas, ele também foi palco para pretensões do chamado galvanismo, que realmente acreditava que era possível trazer animais de volta à vida. A ilusão do ser humano já era tanta que realmente acreditávamos poder reviver as pessoas. Por isso, ainda que a redução seja positiva em alguns aspectos, ela já nos levou a desastres enormes.
Se quisermos entender até mesmo a psicologia como um campo exato de estudo, vamos cometer diversos erros, como a prescrição de medicamentos baseada tão somente no registro hormonal. De mesmo modo, quando tentamos entender a economia com viés determinístico, podemos jogar um país inteiro numa crise sem fim. Basta pensarmos em políticas de congelamento de preços, que tem por base a ideia de que a manipulação dos números gera maior controle. E, naturalmente, as pessoas pensam em problemas da modernidade como sendo também problemas do capitalismo, como é demonstrado no episódio, quando Bradley Richfield, o patrão do Dino, diz após ouvir de Dino que o mundo pode acabar. Eu acho que não entendeu, senhor. É que o mundo pode acabar. Isso é um problema do próximo trimestre. Nós cuidaremos disso mais tarde. No entanto, o próprio socialismo é até mais moderno que o capitalismo, tanto em origem quanto em proposta, já que parte do pressuposto de que a economia pode ser sim controlada através de um sistema bem definido. O que é denunciado em Família Dinossauros inclui, mas ao mesmo tempo vai além do capitalismo. No fim, não é o pensamento de um lado ou de outro que vai levar ao fim da raça humana. Não, é o próprio DNA humano. Quando falamos de questões ambientais, um lado pode tomar a postura de que o progresso é a chave, ignorando o triste fato de que o progresso, no fundo, não serve ao mestre específico. Basta pensarmos por um instante que as soluções do momento, como a inteligência artificial, a manipulação genética, estão nas mãos de quem defende o progresso, mas também estão nas mãos de quem está disposto a fazer guerras. Do outro lado, temos pessoas que julgam e apontam o dedo para os grandes poluidores, mas que se distraem com as promessas de empresas ou de políticos, engajando-se em pautas muitas vezes ilusórias ou meramente paliativas, usando ainda equipamentos feitos a partir de mão de obra escrava. A verdade é que, como demonstrado em Família Dinossauros, todos nós somos culpados pelo colapso do mundo. Ao mesmo tempo que a tecnologia faz milagres, ela torna o mundo mais frágil. Como dito anteriormente, ela ajuda indivíduos, mas fragiliza o sistema. O motivo disso é bastante simples. Destruir é bem mais fácil do que construir. A cada nova tecnologia lançada, aumentamos o potencial de destruição total, ao mesmo tempo que não há incentivos para voltar. Pensemos no caso das bombas atômicas, que, segundo vários historiadores, tornou o mundo mais pacífico. Por mais que tenhamos essa ideia um pouco polêmica como verdade, a fragilidade é muito evidente. Isso se configura no que podemos chamar de dilema do prisioneiro, que por sua vez expressa o chamado equilíbrio de Nash, que demonstra como podemos ficar presos em resultados coletivos ruins. É banal demonstrar como que o risco de destruição total é muito maior quando vários países possuem armas atômicas, mas nem os Estados Unidos nem a Rússia teriam qualquer incentivo para destruir as suas armas, com o risco de se tornarem alvos fáceis. Protege-se, portanto, a individualidade, nesse caso de um país, mas fragiliza-se o sistema. E assim, como um balão que é inflado indefinidamente, o acúmulo de fragilidades em um sistema aponta apenas para um fim, para o colapso. Como indivíduos, também estamos no mesmo jogo. Não queremos abrir mão de um carro, por mais que ele seja poluente. Não queremos abrir mão de eletricidade, por mais que as hidrelétricas também causem devastação ambiental. Não queremos ir morar nas montanhas. Talvez a única saída para não prejudicar o sistema. Eu sei que tudo isso pode soar pessimista, mas é exatamente esse sentimento que o último episódio de Família Dinossauros traz. Ainda que seja um episódio triste, é sem dúvidas genial. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se tiver um comentário, uma opinião, só deixar logo abaixo. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, aí tem que virar apoiador, né? Só participar da campanha do Apoia-se e você vai ter acesso ao grupo secreto do Telegram. Valeu demais, pessoal, e até a próxima.